Estamos ao vivo com mais um Multifaceta. E dessa vez o quadro Multi-TV, onde a gente vai estar aqui reagindo a diversos papos polêmicos. Eu e Murari de... E hoje a gente vai ter essa questão da saúde mental, né? Mais voltada aí para o negócio de vícios, que é um negócio que está muito em pauta hoje em dia, acredito que... Tá bem preocupante. Então eu queria já pedir para você deixar aquele like, comentar, compartilhar com os amigos, que sempre ajuda, nem que seja para a gente chegar perto dos reacts, né? Sim. E acompanhar depois também os cortes que a gente sempre vai lançando por aqui, pelo Instagram e pelo TikTok. Não, e lembrando que vocês sempre podem estar mandando pra gente tópicos que a gente pode estar conversando aqui. Pode ser tópicos tabus, né, que ninguém quer falar. Mas eu vejo que hoje em dia a internet está cada dia mais aberta, assim, para a gente poder falar de uma diversidade de assuntos que já não se falavam muito antes. Então, assim, até hoje mesmo a gente vai falar um pouco da saúde mental nesse local de vícios, né? E vícios na sua diversidade, seja de jogos, pornografia, drogas, compulsões, até coisas que a gente não percebe como vícios e acabam sendo vícios bem danosos para a nossa saúde mental, né? E essa história das bets, né? Que a gente já abordou no episódio passado do Multifaceta, que foi com o Diogo. A gente fala bastante sobre isso, então depois quem quiser dar uma olhadinha lá. E a gente vai começar a reagir um vídeo da nossa querida Ana Beatriz. Adoro. Ela, que é muito querida, a gente já reagiu ao vídeo dela no outro, na primeira temporada, então aqui vai. Sim. Ser preso, começaram a morrer muito cedo. Opa. E os mais novos, se vira dependência, deixou de dar prazer. Existem jogos que são ótimos no sentido de sequestrá-los em dependência. E é óbvio que eles vão investir em capturar cada vez mais. Eu tenho que torná-lo dependente. Eu me lembro que quando começou a coisa do crack, no Rio de Janeiro, o crack levou muito tempo para entrar. E no Rio de Janeiro, foi feita uma pesquisa, os traficantes não deixavam entrar. Para que eu quero um cara que em 3 meses... ele tá aqui me fazendo vexame, não me pagando mais, e o cara tá quebrado. Eu quero o consumidor que fique 10 anos me dando lucro. Essa maneira de pensar dos próprios traficantes caiu. Por quê? Os traficantes começaram a ser presos, começaram a morrer muito cedo, e os mais novos foram assumindo, sem experiência nenhuma. Eles não estão nem aí. O cara não paga a droga, bota no micro-ondas e acabou. Você banalizar as coisas, a violência, a quebra de regras, a civilidade perde muito com isso. Se vira dependência, deixa... Então, o que a gente vê, né, com esse vídeo? Acho que ela tá tratando, né, o vício do jogo como o vício do crack. Sim. Então, assim, é muito complicado, né, essa relação que tem hoje em dia de tanto influenciador, né, tá fazendo isso. Imagina, é como se fosse... todos os influenciadores fazendo apologia ao crack, praticamente, ao crack, o jogo, né? Imagina você tinha que ser proibido, fazendo os né? stories assim, olha só como é gostoso o crack, assim, tipo, calma lá, né, mano? É embaçado. Sim, e eu vejo que ela tem uma fala, assim, muito acolhedora nessa questão de saúde mental. E ela traz essa coisa dos jogos como algo muito preocupante, porque ela tá, imagina, sendo comparada que nem o vício ao crack, que nem o vício a qualquer outra substância, né? E isso não tá muito longe da gente, isso tá bem próximo, né? Não é uma historinha que acontece lá com fulano, não sei da onde. Não, tá entre os amigos, tá entre a família. Eu mesmo tenho casos próximos a mim, então se tá aqui próximo, quem dirá logo aqui do ladinho, entendeu? É algo que está aumentando cada vez mais e essa coisa dessa divulgação excessiva por influenciadores. Outro dia a gente estava vendo aí, né? Sim. Vendo um pessoal falando... Opa, tô mexendo aqui. E é isso, eles têm essa autoridade
não sei se chega a ser autoridade, mas eles têm essa influência, principalmente nos jovens, que estão ali numa construção mental que está assim, detonando a construção desse ser para o resto da vida, entende? São feridas que ficam ali naquele cérebro numa construção totalmente viciada em alguma coisa. E o ser humano, depois que ele vicia em alguma coisa, ele até consegue se curar e sair, né? Em alguns casos. Mas é isso, sempre vai estar procurando uma outra dependência para poder suprir essa dependência e fica um ciclo infinito de dependências ali e que não tem uma responsabilidade dessas pessoas que estão fazendo essa divulgação, né? Para elas, o que interessa ali é o money na mão e ser humaninho que... Então, a gente tem mais um vídeo que é o Deganogari reagindo ao Felk, que, enfim, teve muitos acessos essa semana justamente porque está muito em pauta esse assunto. Vamos dar uma olhada. Vai, Fel. Brasil vale a pena. Eu vou falar por mim, né? Quando eu posto, eu sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma. Se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar. Até parece, né? Responsabilidade. É tipo, isso é muito bizarro, né? É um negócio que ela tá lá, ela influencia todos, né? A mocinha bonitinha, lourinha ali, influencia todos, chama, mas daí cata e fala, ai, não pode, tá, gente? Menores de 18. Cara, maior público começa aos 14. Dos 14 a 17 é o maior público. Vai ver o público dela, provavelmente tem, tipo, 25% infantil, juvenil. Então, tipo, é uma hipocrisia, né? Então, ela vai ser influenciadora só dos maiores de idade? Não, e tanto que ela tem toda essa vestimenta, né? Toda adolescentezinha ali e que acaba realmente chamando esse público mais jovem possível. Coloco sempre todas as imagens do CONAR, exigidas pelo CONAR. Você pega um saco de pó, chega num cara que tá louco de estresse, louco de vontade de tirar pó e fala assim, ó, não recomendo que você tire pó. Eu recomendo que você não cheire esse pó. Se você possui algum vício, não cheire o pó, mas tá com o saco de pó na mão. E tá oferecendo. Não cheire esse pó faz mal. Se for cheirar, só cheira um pouquinho. Mas tô aqui, ó, um saco de... Eu vou além ainda aí no que o Felk falou. Peraí, Como é? Aí. Ele é muito bom, esse cara. Ele fala umas coisas muito boas. Porque além de você, nessa metáfora dele, apresentar o saco de pó para a pessoa, você dá uma carreira para ela. Porque muitos aplicativos de cassino, por exemplo, ou de bets, eles te dão um cupom, digamos assim, de R$100 para você apostar. Obviamente você não pode sacar aquele dinheiro, porque aquele dinheiro não existe, né? Eles te dão um código ali que diz na tela, mostra a cifra de R$100, mas aquele R$100 efetivamente não existe. Não existe porque você não consegue sacar aqueles R$100, então não é R$100, é só um estímulo para você fazer mais aportes. Uma aposta inicial. Então isso seria o equivalente a você falar para o pessoal, eu sei que você tem problema, mas cheira aqui essa carreira de pó aqui e vamos ver o que vai acontecer. Se vira. E considerando ainda que os algoritmos desses cassinos provavelmente sabem o momento mais oportuno para te enviar uma notificação push, e outros aplicativos sabem também, tá? iFood sabe, Uber Eats sabe, eles entendem o seu padrão de aposta e compreendem que você consegue apostar mais, ou você aposta mais nos finais de semana, por exemplo, que é o momento que você está em casa, às vezes, sei lá, bebeu, está mais impulsivo, está com tédio. Eles registram aquele seu perfil. Tem um pouco disso. Às vezes a gente esquece um pouco como é danoso esse contato que a gente tem com a tecnologia, no sentido de que o quanto ela já está te manipulando e você nem se dá conta, muitas vezes. E com algo tão nocivo como um jogo de azar que está ali instalado no seu celular, que é a sua ferramenta de vida. Você está ali, tipo, 50% do seu dia praticamente. Pode se colocar. Não, e é isso, né? Esses joguinhos, você joga uma vez, tá controlado, tá tranquilo.
Aí você joga 2, 3, aí você ganha um pouquinho. Aquilo vai aumentando, aquela ansiedade de não, mas eu consegui jogar um pouquinho e ganhar um tanto aqui. E aí vai indo. E cada vez o consumo vai aumentando. Isso como qualquer vício, né? Por quê? Porque aquela sensação do começo, ela criou resistência. Ela quer mais, e ela quer mais, e sempre vai querer mais. É onde, assim, uma porcentagem gigantesca está endividado por causa dessa questão de jogos, né? Tinha até visto uma porcentagem lá, jovens, 55% deles são de 14 a 17 anos. Então imagina, nem dinheiro esses carinha têm. Daqui a pouco eles estão pegando dinheiro da onde, entendeu? É tipo, tô pegando o dinheirinho da merenda ali e colocando no tigrinho. Não vou comer, mas eu vou jogar porque eu vou ter mais, para poder ter mais e comer mais depois. Mas não vai cada vez ter menos. Que é tudo... E é engraçado que quando você tá nessa idade, tem aquele lance da autoaprovação que o menino, ele tá querendo, né, essa aprovação dos amigos, então ele nunca vai virar pros amigos e falar, perdi. Ele sempre vai estar falando que ele tá ganhando. Sim. E aí ele vai influenciar os amigos dele, porque, pô, o Carlinhos tá ganhando dinheiro lá no Tigrinho, lá eu vou também ganhar, entendeu? Tá, então é já aquela, assim... Começando a competição, vamos ver quem ganha mais. Tá, beleza, então me mostra aí o depósito, então. Você fala isso pro seu amiguinho. Me mostra o depósito, então, que você tá ganhando. Então, é isso. Fio de acompanhamento de aposta durante um período específico e obviamente vai chegar uma notificação com um cupomzinho de R$100 para você voltar a apostar dentro daquele período. Então, esse argumento de que não há... Ah, mas eu avisei que ele não... Isso não existe, porque boa parte do nosso repertório comportamental, do nosso comportamento, da forma com que a gente se comporta, não é controlado por nós. Se fosse assim, se você controlasse, você que está aí do outro lado da tela, controlasse todo o seu comportamento, seria muito simples. Se 100% do nosso comportamento fosse controlado, seria muito simples viver. Sim. Quando você terminar um namoro, por exemplo, basta você escolher não sofrer. Se você controla legal, né? o seu comportamento, escolha não sofrer. Todo mundo faria dieta também? Todo mundo faria dieta. Ah, eu não consigo fazer dieta, mas você não controla o seu comportamento? Então faz dieta, simplesmente inclina seu como fala agora, a partir de agora, já que eu controlo o meu comportamento, eu vou fazer dieta, eu vou parar de beber álcool, porque ou vou focar, vou conseguir terminar esse livro que é denso, vou conseguir estudar português para concurso, que é um negócio que a galera muitas vezes tem dificuldade, porque é chato e tal. A gente não controla o nosso comportamento. Grande parte do nosso comportamento não está sob nosso controle, está sob o controle de contingências que a gente viveu, isto é, interações com o mundo no passado. Essas interações com o mundo no passado foram nos punindo ou nos recompensando, e essa punição e essa recompensa dentro de uma estrutura probabilística aumenta ou reduz a probabilidade de um determinado comportamento acontecer. Isto é, sim, se você no passado teve muitas interações, por exemplo, com álcool, e você bebeu e aquilo te causou euforia, te causou recompensa, ou seja, foi recompensado esse comportamento de usar álcool, no futuro, muito provavelmente, quando você estiver frente a um álcool, você pode, ainda mais se estiver em circunstâncias semelhantes, cair no uso do álcool. Isso acontece em diversas situações. É por isso que, por exemplo, quem for fazer dieta... Aí a gente cai já no lance do álcool e dos outros... drogas também, as outras drogas, né, que a gente pode se viciar. Sim. E que muitas vezes a gente acaba... saindo do joguinho e já indo para outra coisa, né? Uhum. Então, aquela frustração de ter perdido todo o dinheiro que você tinha vai te levar ao alcoolismo e que vai te levar a outros vícios para aquela ansiedade ser, né, lidada. Saciada. É porque no final das contas o vício, assim, vários psicólogos, psiquiatras falam, né, a questão do vício é um buraco, é um vazio que existe, é uma necessidade de preencher e anestesiar essa dor que esse vazio causa, né? Seja qual desses vícios que a gente estiver falando aqui, pornografia, drogas, jogos, tudo isso é para dar essa anestesiada. E como que anestesia? É dopamina. Mas assim, o péssimo dessas coisas que a gente está falando
que é uma dopamina lixo, que chama, é uma dopamina rápida, barata. Então você vai se condicionando a sentir porcentagenzinhas, parcelazinhas, gotículas de dopamina que dá aquela satisfação, que dá momentaneamente um pouco de alívio para esse vazio. Mas é isso, vai criando resistência e você não consegue mais sentir aquilo que você sentia no começo. Então você vai recorrendo a vícios diferentes ou então aumentando dosagens das drogas que você usa ou do álcool. Eu falo por mim mesma, né? Quem me conhece sabe que eu tive uma fase bem porra louca. Mamava um pouquinho demais. E é isso, foi difícil. Foi bem difícil, assim, entender que eu precisava diminuir, que eu precisava parar, na verdade. Mas, assim, a vida dá uma parada boa na gente. Eu tive uma pancreatite das boas. Tá ouvindo aí? Uma pancreatite onde eu quase me fui. E isso foi o suficiente para mim. Tá bom, presta atenção. Parei? Não parei. Porque, assim, corre um sanguinho alcoólatra na família, aonde acaba que tenho a tendência mas está bem controlado. Alguns finais de semana, às vezes eu vejo que o organismo não tá legal, né? Vamos indo, mas é o que? É um processo de entender que eu tenho essa dependência, que eu tenho essa tendência a cair nesse vício novamente. E muitas vezes as pessoas demoram para procurar tratamento. Por quê? Porque se sentem no controle, porque aquilo tá gostoso ainda, né? Aquilo tá causando danos, mas os danos não são tão grandes assim. Então é onde vai ficando perigoso, porque para entender, né, para se curar, precisa entender que tá viciado. Precisa identificar o vício em si. Isso em qualquer vício, né? Tem um vídeo aqui da Ana Beatriz que a gente separou justamente para ilustrar isso que a Pri acabou de falar. Só que hoje tem tantas opções que os vícios ficaram distribuídos. Agora, se a gente entende que esse vício está me tirando de algum vazio que eu tenho que ver, que eu tenho que visitar, aí, meu querido, a gente tem que ir lá. Viver é doloroso, mas ao mesmo tempo, quando a gente visita nossos vazios e a gente volta de lá, isso dá uma força, porque aí você descobre que você sobrevive a tudo. Eu vou te dizer, as vezes que eu mais sofri na minha vida, quando eu olhei depois, eu falei, caramba, eu não sabia que eu era capaz de suportar isso. Então. E aí, quando eu paro e falo assim, se eu suportei isso, nada é tão assim. É isso que eu estou dizendo, todos nós temos uma fênix dentro da gente. O mito da fênix está dentro do cérebro humano. Todos os mitos estão, né? No fundo, são os arquétipos, né? Só que hoje tem tantas os arquétipos, opções. os tais arquétipos, né? O que você tem a dizer sobre os arquétipos? Arquétipos? Não sei. Fala você aí. Não, assim, sobre o que ela falou, né? Trazendo essa coisa de... A gente, às vezes, não acha que a gente é capaz. Acho que ela fala na questão de arquétipos de... O buscador, o visionário, né? Vários arquétipos diferentes. E que, muitas vezes, na vida, a gente está passando por etapas que são diferentes arquétipos, mas a gente passa por todos esses arquétipos, certo? Tanto que essa coisa de vencer um vício, acho que é o arquétipo do guerreiro. É de ir atrás, achar as ferramentas certas para poder realmente vencer essa e vencer batalha. tem muito a ver com cura, né? Também. Cura. Porque você tem que estar disposto a se curar. Sim. No sentido de melhorar e melhorando. Enquanto você não saiu daquilo, você considera que você tem algo a melhorar, né? Sim. E em falar em cura, né? A gente está aqui com os nossos produtos. Ai, gente. Que é a coisa Natura mais Veda. fofa do mundo. Fala um pouquinho. O site está online agora, vocês podem adquirir as tinturas que a gente mesmo faz aqui no sítio, com as ervas aqui do sítio, enfim, com o carinho que a gente tem para cuidar, né? Então, se você está com problema para dormir, tem Passiflora, maravilhoso para você. E tem canela de velho para quê, Pri? É você que é a terapeuta da turma.
dores, articulações, né? Artrite, artrose, tudo que envolve essa questão das dores ajuda bastante. Canela de velho. E o passiflora também, né? Falando de vícios, transtornos e tudo. Cara, passiflora é calmante. Ele seria para chegar e deixar o sistema assim, sistema nervoso calminho. Isso diminui a ansiedade, isso diminui a depressão. Então, assim, vai de Natura Veda. Tô amando porque, assim, tô mexendo com algo que eu gosto, que é proporcionar coisas que tragam a cura para o ser humano, né? E eu gosto muito dessa parte de ervas, de natureza, então eu tô juntando tudo que a gente pode para poder trazer mais bem-estar para todo mundo junto. E é isso, Natura Veda. E a gente tem... Continuando, a gente tem mais um vídeo aqui, que foi do Felco, que não é nem com a questão muito do Red Pill, que tá ali em cima, mas é mais sobre esse lance da pornografia, né? Outro vício que é bem preocupante, né? Mais de 22 milhões de pessoas no Brasil consomem pornografia, entre elas muitos adolescentes, que está sendo algo muito preocupante. Por quê? Porque está criando a cabecinha desses adolescentes na pornografia. E isso é muito preocupante, porque estão se tornando homens, né, na vida adulta, totalmente problemáticos, que não conseguem se envolver com mulheres, né, não conseguem desenvolver essa parte sexual de uma forma saudável. Talvez é onde surgiu tanto o incel, Red Pill, todas essas anomalias da sociedade, que não é algo normal, né? A gente está muito dentro das telinhas e está esquecendo de conversar, de se comunicar com as pessoas, né? Às vezes, coitados, muitas vezes. Anomalias não, coitados. Não sei. Eles estão com probleminhas psicológicos e psiquiátricos que precisam Retira de anomalia, muita ajuda. então. Não, e tá tudo bem. É que realmente, assim, se você vai lidar com esse pessoal, você lida com umas conversas e umas conclusões que eu diria talvez meio anomalia, mas é isso, só é um resultado, né, de uma sociedade que vem trazendo muita quais porcaria. São os Opa! Tá tudo bem, pode continuar. Vamos ver aqui que o Feca tá falando sobre isso. Do uso contínuo. Você já tem terminado mesmo? A pessoa que fica usando muito Instagram, começa a se comparar, Hoje muita gente fala que é uma epidemia de ansiedade, né? Uhum. Hoje as pessoas estão super ansiosas e muita gente atribui às redes sociais, né? Uhum. As pessoas estão ansiosas por conta do uso da rede social. As crianças, elas já desde a tenra idade, elas já entram na rede social, no feed, na scrollar o feed, ficam viciadas por aquilo, ficam hiperativas, ansiosas. Quais que são os efeitos neurológicos aí do uso contínuo? Eu vou começar respondendo sobre essa parte. E eu vou abrir um parênteses, eu vou começar do jeito também que não indicado. Eu acho que a gente tem o idiota e a gente tem o dogmático, que não é necessariamente o idiota, ele só converge à média, é tipo um algoritmo generativo. Ele não fala, a não ser quando ele está alucinando, ele não vai falar bobagem, ele vai falar o básico, não é incrível? E essa fala, que não é sua, que você está dizendo, tem gente que diz isso, ela é o básico, ela é esse termo médio, portanto, ela tem esse componente dogmático. Olha só, hoje o meu artigo da Folha começa assim, eu sempre desconfiei dessa história de que a ansiedade digital da molecada é alimentada por passar o dia no TikTok. Começa assim. Ou seja, negando isso. E eu sempre desconfiei. Toda vez que falam isso, eu já participei de um Tendências e Debates da Folha sobre isso e outras coisas mais. Todo mundo, não, porque a rede social... Nunca acreditei que esse é o fenômeno hegemônico. Ao contrário de quase todo mundo que está por aí. E aí olha o que eu falo. Porque o que foi ficando claro ao longo do tempo é que 40% dos jovens entre 11 e 17 anos consomem ou são expostos
a pornografia digital. Isso é muito sério. Então a gente tem que pensar, olha só, a pornografia digital tem uma importância na vida dessa molecada que é insana. Por quê? Tem outro dado que é bem importante, que 76% são homens e 24% são mulheres. Isso né? aumentou muito, porque na verdade em 2024 era uma outra porcentagem de 65%. Não, me perdi. Mas aumentou muito a questão das mulheres. Era bem menos. Não era esse tanto. Pode continuar. Não é porque elas passam o dia vendo pornografia, não, elas passam o dia no TikTok. Mas cria-se uma relação com a imagem, uma relação com o sexo, uma relação com relacionamentos que é fóbica, que é tensa e ansiosa, num nível que é muito mais profundo do que a dancinha do TikTok. Eu não sei fazer aquela dancinha, eu vou ficar triste. Tem isso aí, mas o outro negócio é muito Meu mais. Deus. Porque tem. Lembra que eu tava falando agora há pouco? Uma criança que tem pouco jeito com o seu próprio corpo, né? Às vezes não consegue fazer aquelas dancinhas e ficam deprimidas. Isso Já entra acontece numa também. frustração gigante. Sobre como os comportamentos digitais, como eles têm um custo energético, eles convergem só à visceralidade. Né? Você não reage àquilo que você acha que é de bom senso, você só reage àquilo que você acha que é horrível ou que, sei lá, revela o seu eu interior. E aí, qual que é o ponto? Na pornografia, a mesma coisa acontece, como em qualquer conteúdo, e, consequentemente, as reações são mais fortes aos conteúdos mais hard. E aí, quando você vai ver, por exemplo, eu fiz uma análise de palavras-chave no topo das palavras, né, dos Trend Topics da maior plataforma de pornografia do mundo, que é o Pornhub. O Felca sabe são qual coisas, que é. Madrasta é um dos maiores. Está lá no artigo de hoje. Madrasta, incesto. Você está entendendo o negócio? Então, isso dá um nó na cabeça de quem está começando uma vida de relacionamentos e tudo mais. Distorce que é complicado. tudo. Sim, é um mega nó. Então, tudo para dizer o seguinte. A pessoa, o indivíduo ali, a criança, ela começa a normalizar uma parada como incesto, por exemplo. Não é só a cabeça isso. dela vai gerando uma normalização, uma vulgarização de coisas que são muito terríveis, né? Madrasta, incesto. Então, eu não diria que eu acho que é quase isso, na minha opinião. Eu acho que é o seguinte, no mundo do conteúdo, o incesto, a madrasta, o sexo mais... que não tem nada contra a propósito, o sexo mais louco do mundo, zero, pelo amor de Deus, acho que é ótimo. Mas o ponto não é esse. O ponto é, nas plataformas, o que seria erotismo, o que seria uma transa com um pouco de afeto, tudo isso fica lá embaixo, porque isso não dá clique. Ninguém tá nem aí pra isso aí. Entende? Então, os conteúdos mais extremos sobem. Então, é quase o que você falou, mas nas plataformas é isso. Na cabeça da criança, do adolescente, então, não é que isso é normalizado. É que, por acaso, como esses conteúdos sobem, é isso que a pessoa vê. É só aí isso ela que entra ela no aprende. negócio e tá uma cena, entendeu? Um negócio que deixa a pessoa... Você fala, meu Deus do céu, entendeu? Como é que eu vou fazer isso? Assim, eu comecei o artigo de hoje, a parte que eu vou definir o que é pornografia, assim, pornografia... É aí onde entra, né, sem nomes, né, pra não expor ninguém, mas outro dia eu tava numa roda, eu já falei disso, não, né? Não. Tá, outro dia eu tenho uma influência muito boa com adolescentes, assim, eu sou a tia da hora, que tá sempre no meio dos adolescentes. Só o microfone. Tá ouvindo, gente? Eu sou a tia da hora, que tá sempre com os adolescentes. Ai, caramba. Tá bom. Que tô sempre com os adolescentes e eles têm muito esse local de fala comigo, porque sabe que eu tenho uma escuta muito ativa e sem críticas, né? Eu gosto de ouvir, eu gosto de prestar atenção como que tá esse crescimento. Tava eu lá com um monte de adolescente, acho que tinha uns 8 ou 9 adolescentes. Aí eu lancei a pergunta: quem é que assiste pornô? A braba. Aí só dava pra ver assim, tipo, o zoinho de todo mundo arregalando. E aí teve o primeiro que conseguiu falar, eu assisto. Aí o outro, tia, eu tô já faz uma semana sem, assim, tá difícil. Eu tô tendo que fazer várias outras coisas. Eu tô saindo mais de casa pra não ficar lá no celular, porque senão eu vou assistir. Aí cada um foi dando seu depoimento e teve uma pessoa só que preferiu não falar, mas você via
no rosto daquele adolescente, que assim, nitidamente também, né, utilizava-se de pornografias, mas não tinha coragem de falar. Você já via que tem a coisa da vergonha, né? Já tá, acho que a partir do momento que consegue entender que está fora do controle, já vai trazendo uma questão de vergonha de si próprio sobre o assunto. E são os que mais precisam, né, de ajuda, é exatamente esses que não estão com coragem de falar sobre o assunto, não estão com coragem de expressar o quanto está difícil lidar com isso, fica tentando lidar sozinho com isso, isso causa mais ansiedade ainda, porque o negócio vai virando um bichão lá dentro da cabeça. E assim, é uma coisa que está acontecendo no todo, não é só ele. Então, se sentir uma aberração, se sentir uma coisa assim totalmente diferente de todo mundo, mas ali na roda deu para ele entender que não é só ele, que todos da roda estavam assistindo, cada um no seu nível, cada um tentando o que podia, cada um achava algo sobre, ah não, mas é da hora pra caramba, ah não, o outro, ah não, nossa, é uma merda, não consigo parar. E o doido de ver que as meninas também estavam assistindo e depois elas até vieram falar comigo, né? Foi o feedback interessante dessa história. Foi. Que meio que a gente não entende muito isso, né, que tá acontecendo. Tipo, eu não sou uma pessoa que consumo, mas não por achar que é a pior coisa do mundo, achando. Mas nada contra, mas só que eu vejo os resultados que isso causa. Se eu vejo que isso está causando resultados péssimos na mente do ser humano, tá cada vez mais impedindo ele de conseguir se relacionar entre si, causando mais ainda esse vazio e esse buraco, né? Então, não é algo que me agrada. Então, assim, voltando para o assunto, aí as meninas vieram falar comigo, e aí as meninas... Eu perguntei, mas por que vocês assistem, né? O que vocês acham interessante em assistir? Falaram, é porque, na verdade, já apresentaram pra gente e a gente vai saber o que fazer, o que eles gostam, porque se todos eles assistem, eles gostam de um tipo de atuação, e esse tipo de atuação assistindo a gente tá entendendo como. Aquilo me deixou chocada, porque é isso, é mais uma vez as mulheres tentando se adequar a padrões para agradar os homens, e isso é fodido. Ai, desculpa. Não pode falar palavrão, né? Enfim, aí é preocupante, porque é isso, né? Cada vez mais está ficando desequilibrado o controle sobre isso. São coisas que antes não tinha tanto acesso tão facilmente, né? Tinha que pegar o videocassete lá do pai, sair correndo, ver se funcionava, rebobinar, depois... Rebobinar. Você lembra desse negócio de Nossa, rebobinar? eu lembro disso aí. Botando, sei lá. Enfim, e hoje em dia é isso. Qualquer um. Você pode ter 5 anos, você acessar ali, você consegue, porque você só precisa clicar. Ah, sou maior de 18. Não tem nenhuma aprovação, não tem nada. Você só entra e tá lá. E como o moço ali tava falando, esqueci o nome dele. Mas E você vai... É engraçado que você vai acessar, às vezes você nem tá procurando aquilo e já acha. Às vezes eu tô procurando o trabalho da escola e você já acha estimulante isso. pra caramba. Toda hora uns estímulos assim, né? Vai. Uma hora vai pegar. E a hora que pegar a primeira... É isso, gente. Sexo é o que o ser humano mais gosta de fazer. Eles gostam muito. É como droga, né? É como jogo de azar. É como qualquer outra dessas coisas que vicia realmente. Não, sim. É mais que isso. Por quê? Porque comer, dormir e se relacionar sexualmente é algo natural da fisiologia, do corpo, né? É uma necessidade ali que todo mundo tem. E esse é o pior de tudo, porque daí pegaram uma necessidade básica do ser humano, distorceram ela pra caramba e estão oferecendo para qualquer faixa etária de idade. E tá sendo totalmente deturpado na cabeça desses adolescentes que estão se tornando homens bem problemáticos. Não só homens, mulheres e toda a população. Enfim. Então, é um pouco da questão da educação sexual, que só fica naquele lance de entender como sexualmente você vai lá e vai entrar o óvulo e vai fazer fecundar. um filho. Não é mais assim, sobre fazer filho, gente. Não, acho que sexualidade devia falar um pouco sobre sexualidade, né? Sobre o que é saudável numa sexualidade, né? Sim. O quanto você pode se cauterizar, né? De sentir
também, quando você tá Muito. muito nisso. Vamos ver um pouco mais do que esse cara tem pra falar, que é... É o gênero em que um cara dá um tapa na cara de uma mulher, ela invariavelmente diz, quero mais. Pode ver se não é isso. É isso, entende? Aí pensa aquele moleque de 11 anos, ele vê aquela cena, aquele ator pornô e pá, eu falo, mas como é que eu vou fazer isso? Assim, é uma sensação de impotência e uma sensação de que ele precisa ter uma animosidade. Por que tem red pill, essa coisa? É que não é que ele odeia a mulher, é que ele sente que ele precisa odiar. E a menina olha aqui e fala, que merda é essa? Um estupro? É tipo, ele foi educado a odiar, entendeu? É isso que ele tá falando. É basicamente isso. Ele... o jovem de 11 anos que tá com contato com pornografia, ele tá, tipo... sendo educado a odiar outras mulheres. Sim, através da pornografia, que já por si só seria algo não tão bom nessa idade, né? Não, então, péssimo. Então, péssimo. Péssimo. É que O cérebro se desenvolve até os 21. Até os 21 ele está sendo criado, ele está sendo construído. Isso que vai refletir para o resto da vida, né? Aí ele está falando esse negócio dos red pills. Eu vejo que é isso, todo ser humano, tanto homem quanto mulher, já tem essa dificuldade de inteligência emocional, certo? E aí, nos red pills eu vejo que pega isso, essa questão de eles têm que estar ali para ser dominantes, eles têm que ser os caras. Isso é muito, muito doido, porque sai um pouco, tipo, gente, estamos aqui para... Vamos ser amigos, todo mundo? Ninguém precisa ser mais que ninguém. Mas não, eles entram que esse lado aqui, né? Eu, mulheres, a gente é manipuladoras, péssimas, isso, aquilo. Não tirando. Isso é uma coisa de ser humano, não é de gênero. É a mulher que é manipuladora, ou é o homem que é agressivo. Não. Seres humanos têm diversas qualidades e defeitos e isso cabe para todos, né? Por que tem red pill, essa coisa? É que não é que ele odeia a mulher, é que ele sente que ele precisa odiar. E a menina olha aqui e fala, que merda é essa? É um estupro? Entende? E aí isso gera essa animosidade. Essa animosidade, quando se fala que a rede social é a fonte de toda ansiedade, para mim esse é um papo reprimido. E por isso que eu acho ele medíocre. Porque isso é uma parte da verdade. Outra parte da verdade é que as pessoas estão assustadas porque elas entendem que sexo é pornografia. Quando você tem 11, 12, 13 anos de idade, o que você está pensando é que daqui a pouco você vai entrar na sua vida da adolescente, você vai fazer sexo. Você vai ter namoradas, namorados, o que quer que seja. Sim. Aí a pessoa olha aquele negócio e fala, meu Deus do céu. Entende? Então, assustador, né? Pro adolescente. Deve trazer muita ansiedade você assistir esse tipo de conteúdo, se basear nisso para a sua vida que você está desenvolvendo e ter que atuar aquilo, porque aquilo já não está mais numa forma natural do ser humano, né, conhecer o que é sexo, conhecer o que é ficar a primeira vez, a segunda ali e se desenvolvendo. Não, aquilo já está totalmente deturpado e você ter que fazer daquele jeito já é um negócio que você vai ter que passar vários limites, várias coisas ali e vai criando aí... Ou criando até uma coisa meio falsa, dessa animosidade ser uma coisa falsa e reproduzida. Uhum. Não de ter mesmo uma animosidade. Então é só meio que com gesto. É igual tipo, você dá tchau ou dá oi. Encenar. Tipo como se tivesse uma câmera na sua frente, você vai ter que encenar tudo aquilo que você vê como se aquilo é o certo. E não é. É onde as pessoas param de sentir, né? Elas param de ter a sensibilidade. O que meu corpo quer fazer? O que meu corpo está sentindo? Nossa, eu quero abraçar, eu quero beijar. Não, agora é momento de fazer isso. Essa coisa que ele falou do tapão na cara, né? Puxão de cabelo, enforcar. A pornografia traz uma coisa muito agressiva. E a pornografia ela é feita para homens. Né? Hoje em dia tem mais pornografia feita para mulher, mas a pornografia está muito feita para homens. Então, assim, é onde vai distorcendo tudo. Sim. E é importante a gente lembrar, né, que a gente trouxe tudo isso por conta de que a gente está realmente vendo isso na sociedade assim enraizado de uma forma que nunca foi enraizado antes. Porque a gente está vivendo a tecnologia, o avanço da tecnologia com o avanço da bestialização humana. É isso, entendeu? Sim. E se a gente não começar a entender dessa forma que a tecnologia ela vem para bestializar as pessoas também.
Então elas vêm para manipular as pessoas. Ela vem para te colocar todos os percalços na frente de você para você deixar de ser uma pessoa produtiva. Você só ser uma pessoa consumidora. Sim, E nunca pensante, sempre só sendo... assiste e reproduz, né? Para de funcionar os Dancinha, cerebelos. dancinha, pornô, dancinha, pornô, dancinha, Joguinho. pornô. Aí já tá vendo as meninas fazendo dancinha e tá imaginando as meninas com pornô. Então, é esse ciclo aí que a gente tá vivenciando nessa juventude, né? Não, e eu vejo que a internet não é algo, ai, nossa, que horrível. Cara, tem muito conteúdo bom na internet. É uma ferramenta de via dupla, assim, em que pode ser muito bem utilizada, até mesmo para trazer consciência, trazer diversas coisas, mas tem esse outro conteúdo. Tanto que o problema não é a internet, gente. O problema é a conscientização, a conversa com seu filho adolescente, com sua filha criança, né? É o jeito que você vai conduzindo isso. Vai adiantar catar e proibir tudo? Talvez e a atrase banalização, um né? pouco o processo. A banalização também por ter as pessoas que estão... A elite do país está mandando essas coisas, mas isso é um papo para outro podcast, outro Multi-TV, né? Multi-TV reagindo aí a coisas polêmicas do dia a dia. Então, se você curtiu esse quadro, já comenta aí o que você quer que a gente reaja nos próximos Multi-TV aí. Dá seu like lá, curte a gente e até o próximo.